Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. A tarifa de água em Uberlândia vai ficar mais cara já no mês que vem. É que foi autorizado um reajuste na casa de 5%. O decreto autorizando o reajuste já foi publicado no último dia 31 de março. Este aumento entra em vigor 30 dias após a publicação. O acréscimo de 5,56% leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Uma inflação em cima da nossa tarifa e que com certeza vai permanecer a menor tarifa do Brasil. Isso é muito importante. A melhor água, melhor saneamento e com a menor tarifa também. Uberlândia produz hoje 200 mil metros cúbicos de água tratada por dia para atender a uma população de pouco mais de 600 mil habitantes. A cidade recebe hoje 13 milhões de reais por mês com as contas de água. São 178 mil hidrômetros instalados. Com o reajuste, este número deve se aproximar dos 14 milhões de reais. No ano passado, o reajuste na conta de água bateu a casa dos 26%. Este ano, mesmo com o valor da água um pouco mais salgado, o consumidor não se mostrou surpreso com a notícia. Eu acho normal, porque tudo está subindo mesmo, né? A gente consome, a gente gasta, né? Então, tem que aumentar, tudo está aumentando, o salário aumentou, né? Hoje, cerca de 2.000 famílias que consomem até 20 metros cúbicos de água mês contam com o benefício da tarifa zero. Para solicitar, é preciso ter renda familiar de até 2 salários mínimos. Quem consome hoje, as famílias mais carentes, quem consome até 20 metros cúbicos e tem uma renda familiar de até 2 salários mínimos, tem a gratuidade da água. Isso permanece, determinação do prefeito. Portanto, nós temos que sempre zelar pelo equilíbrio financeiro do DEMAI, essa autarquia que presta serviços tão importantes para a nossa cidade e é um exemplo para todo o Brasil. Como lidar com a perda de pessoas queridas? Quais os transtornos mentais que podem ser causados após a morte de alguém que a gente tanto ama? E como fica o psicológico da pessoa quando existe uma notícia de doença terminal? Pois é, sobre estes assuntos hoje a gente vai conversar com a Elina Carrijo Faria, que é psicóloga e está aqui com a gente para falar de um assunto tão delicado, né, Elina? É algo comum. Se tem um ditado na vida é que um dia todo mundo vai morrer. Agora, as pessoas ainda, por mais que passem séculos e séculos, as pessoas não estão habituadas com a morte. E aí, quando a gente perde um ente querido, que transtorno isso pode causar para a nossa vida? Boa noite. Boa noite. Lidar com as perdas, né, a gente aprende desde criança. A gente perde o cachorrinho, a gente perde o peixinho, a gente perde o ônibus, né, quando a gente está indo para o trabalho. Então, essas pequenas perdas, elas acabam internalizando na pessoa para ajudar a lidar com as perdas mais difíceis, como, por exemplo, a perda de um ente querido. O luto que vem depois é um processo, né? A gente lidar com essa perda dessa pessoa querida diante de uma doença, diante de uma fatalidade também, a gente considera que é uma das maiores dificuldades que o ser humano pode enfrentar na vida. Né? E quais as consequências dessas dificuldades? Algumas pessoas conseguem lidar com isso de uma maneira mais tranquila e voltar a uma vida normal? Ou a maioria das pessoas realmente vai ter trauma, pelo menos um pouco de trauma, o resto da vida, quando se perde alguém querido? O luto ele é uma experiência individual, então cada um vai lidar de uma maneira. Muitas pessoas conseguem lidar de uma maneira natural, com o sofrimento, lógico, porque o sofrimento ele é intrínseco mesmo à perda, pela quebra do vínculo, pela perda da presença da pessoa, né? Só que os traumas, né, as dificuldades que isso pode acontecer são várias. Desde dificuldades físicas mesmo, como desenvolvimento de outras doenças, como alguns sintomas também orgânicos que existem, insônia, depressão também de fundo orgânico, não só emocional, como também os traumas emocionais, né? A dificuldade de levar em frente a vida, né? Retomar a rotina que existia antes daquela perda. Bom, e nesse caso, muitas pessoas acabam um pouco procurando psicólogos, psiquiatras. E nessa hora, quais as dicas que vocês dão para que as pessoas tentem amenizar esse sofrimento? O que é ideal para se fazer após a perda de um ente querido?
se tiver sofrimento, se tiver uma dificuldade de retomar a rotina, o ideal é que se procure mesmo uma ajuda. Não dá para ficar esperando muito tempo, né? Lógico, o tempo ele existe para que algumas coisas acabam dando sentido para aquela perda. Só que se tiver tendo muita dificuldade, o ideal é procurar um psicólogo mesmo. E em alguns casos é necessário também ajuda medicamentosa com os psiquiatras. E quando entra essa questão do medicamento? Aí a pessoa às vezes começa na depressão, começa a tomar remédio demais. Por outro lado, o remédio pode até ajudar na depressão, mas ele pode piorar outras coisas na saúde. A pessoa acaba tendo o resto da vida que tomar remédio porque perdeu um ente querido. Eu sempre falo, né, e isso é a minha opinião, de que diante de uma situação de que o uso do medicamento é importante, o acompanhamento médico ele é necessário durante todo esse uso. Porque senão pode sim gerar uma tolerância, né, ou uma intolerância, ou senão a dependência do medicamento, né. Desde que se trate a causa desse luto, que é a perda, com o tratamento psicológico, o medicamento ele vem como auxiliador dessa elaboração desse luto. Eu sei que vocês dão as dicas de procurar um profissional em casos mais complicados, complexos e até na questão do medicamento. Mas eu gostaria que você desse algumas dicas, eu sei que o tempo é curto, mas pelo menos um resuminho. O que fazer? Dá a dica para quem está passando por essa situação e que ainda não procurou um profissional, que talvez não esteja tão grave assim, mas alguma coisa para tentar tirar a cabeça daquele problema. A primeira coisa é respeitar o seu tempo e o seu limite. Muitas coisas trazem na memória a perda daquele ente querido que foi embora, né? Então, ir retomando a rotina aos poucos, tá? Mas dicas de fazer exercício físico, procurar se manter socialmente ativo, encontrando amigos, familiares, isso é muito importante. Nada de isolar em casa. Nada de se isolar em casa, né? Mas respeitando também o sentimento individual e o tempo mesmo de cada um de elaborar esse luto. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, o tempo acabou, mas eu queria te fazer essa pergunta. No caso da não morte ainda, mas de uma doença terminal, um câncer terminal, por exemplo, quando a família recebe aquela notícia, quando a pessoa mesmo recebe aquela notícia, e aí, o que fazer nessa hora? Como é que fica o psicológico? É uma segunda má notícia, né? Primeiro é a má notícia do câncer, e depois recebe uma segunda má notícia de que esse câncer não vai ter cura, né? O emocional ele fica bastante abalado, sim. E o câncer, particularmente, ele atinge não só o paciente, mas todo o núcleo familiar. E precisa ser cuidado, né? Muitas vezes, entender como essa dinâmica está existindo na família, a dinâmica emocional do impacto dessa doença na família é essencial. Se isso não estiver acontecendo por si só, é importante a ajuda de um profissional. Também. Tá certo. Elina, muito obrigado pelas explicações. Eu sei que o assunto é um pouco triste, tenso, mas é necessário para a gente tentar ajudar um punhado de pessoas que passam por isso, e todos nós vamos passar por isso algum dia. Muito obrigado pela presença e volte sempre. Obrigada. Um abraço, boa noite. Boa noite. Veja como fica o tempo, segue com muita nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva sobre grande parte de Minas Gerais. Deve ficar encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia fica quente pela manhã e com pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima 31. Confira o tempo em outras cidades da região. Em São Gotardo, sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Abadia dos Dourados, o tempo é de sol entre nuvens durante todo o dia. Pode chover a qualquer momento. A máxima é de 30 graus. Sol entre nuvens em Cascalho Rico. Há previsão de chuva à tarde e à noite. Mínima prevista é de 22 e a máxima de 33 graus. Dia ensolarado em Paracatu pela manhã, à tarde e à noite, pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. E depois do intervalo, mais uma edição do Projeto Sanitarista Mirim. A gente volta já. www.comunica.ufo.br O portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. Comunica.ufo.br Pipa, pandorga, papagaio, seja qual for o seu nome, o importante é se divertir com segurança.
Solte pipas em locais seguros, longe de pistas movimentadas, rede elétrica e nunca em lajes e telhados. O cerol é proibido por lei. Ele pode machucar gravemente outras pessoas, causando cegueiras, cortes profundos e até a morte. Não se arrisque para retirar pipas da rede elétrica. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia, Rua República do Piratini, Bloco 4L, Campus Umuarama, 3218-2455. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. O programa Ciências Sem Fronteiras do Governo Federal, em parceria com o grupo biofarmacêutico AstraZeneca, está oferecendo 30 vagas em cursos de pós-doutorado no exterior para pesquisadores da área da saúde. Os cursos serão por um período de 2 anos nos Estados Unidos e Reino Unido. Os candidatos devem passar por um processo de seleção, sendo necessário encaminhar currículo atualizado na plataforma Lattes e carta de apresentação, ambos na língua inglesa. Os candidatos também deverão se candidatar na plataforma Carlos Chagas para concorrer à bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O site é www.cienciassemmfronteiras.gov.br/web/pós-doutorado1. Os interessados também podem contatar a AstraZeneca pelo e-mail currículos.postdoc@astrazeneca.com ou através do telefone 011 37 37 42 20. Os resultados devem ser divulgados até o dia 15 de agosto. Algumas escolas municipais de educação infantil estão sendo ampliadas e até recebendo espaços anexos para comportar um maior número de estudantes. Este ano já foram inaugurados 5 anexos. A medida trouxe um incremento de 682 vagas ofertadas para crianças de 0 a 5 anos. Uma solenidade marcou a consolidação do projeto de expansão. Os novos espaços já estão em funcionamento desde o início do ano. Nós temos investido na construção, só este ano nós vamos construir 3 novas unidades de educação infantil. Canaã, Luizote, Jardim das Palmeiras 2. Além disso, nós entregamos uma nova escola com 288 vagas no Jardim América. Então é uma escola de qualidade, que tem o espaço adequado e profissionais com a formação adequada para trabalharmos educação infantil com qualidade social. Estes locais são parte das ações que buscam eliminar o déficit de vagas no ensino infantil. Nós temos feito várias ações no sentido de garantir às crianças o direito à educação. Nós temos ampliado os espaços, construído novas escolas, construído os novos anexos, alugado casas, enfim, são ações combinadas que vão desde a garantir o espaço físico à formação adequada dos nossos profissionais. Só este anexo na Zona Sul passou a ofertar 94 novas vagas na Escola Professora Rosângela Borges Cunha. Somadas às atuais 233 vagas na sede, são 327 crianças em sala de aula. Aqui a gente adequou todos os espaços para que as ações pedagógicas aconteçam da mesma forma que acontece na sede, sendo que o cuidar e o educar a todo momento são ações indissociáveis. Uma chance a mais para crianças como o Breno, de 3 anos. A mãe dele diz que a expansão possibilitou que o filho dê os primeiros passos na educação. Antes, a escassez de vagas impedia o acesso. É o primeiro passo dele, né? Então ele está sendo bem aceito, foi muito bem aceito na escola, está tendo muita interatividade, né? Está aprendendo muito. Então eu gostei muito que ele viesse por anexo,
né, para interagir com os outros colegas. Estes novos espaços também passam a receber novos profissionais. Ao todo, são 200 servidores remanescentes dos processos seletivos de 2012 e 2013. Entre eles, professores, pedagogos, auxiliares e vários outros. São profissionais como Yara Araújo, que desde que foi aprovada em concurso público, aguardava convocação. A ampliação das instituições foi a chance que ela teve para voltar à atividade. Foi a oportunidade que nós, professores, estávamos esperando, que passamos no concurso, no último concurso, e não tínhamos oportunidade de entrar na rede. Então, foi a oportunidade que a gente estava esperando. E oportunizou também muitas crianças que estavam fora da escola de entrarem para a educação infantil, né? E um projeto que valoriza e estimula o trabalho no campo, mais uma edição do Sanitarista Mirim, começou nas escolas rurais de Uberlândia. Gabriel está no 5º ano do ensino fundamental e estuda em uma escola na zona rural de Uberlândia. Aos 11 anos, o pequeno morador de uma das fazendas na região de Sobradinho acorda cedo nos finais de semana para ajudar o avô em algumas atividades no campo. A gente levanta às 6 horas da manhã, sábado e domingo, para ir trabalhar com meu avô. Daí nós tira leite, depois nós vai, pega os cavalos e vai olhar gado. Daí nós acaba o leite, nós vai colocar ração para as vacas. Daí leva as vacas embora para o pasto. Leandra estuda na mesma escola de Gabriel e aprende a lidar com a terra e o gado. Tarefas que muitas crianças que moram na cidade desconhecem. Eu faço queijo, ajudo a plantar flores e faço hortaliça. Além de Leandra e Gabriel, quase 300 alunos do pré ao 5º ano da Escola Municipal Sobradinho compartilham da mesma realidade. Juntas, elas participam de mais uma edição de um projeto formador de agentes multiplicadores de informação, para auxiliar adultos na condução e atuação segura no campo. Ele veio de encontro com a vida do pessoal da zona rural, né? Porque ele fala, o próprio livro fala, descobrindo a agropecuária na escola, né? Através das crianças que levam informações para os pais, como cuidar das plantas, da alimentação, a higiene, a carne que tem que ser inspecionada, as vacinas em dia, para estar comendo uma coisa mais saudável, né? Lançado pelo governo estadual por meio do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, o projeto Sanitarista Mirim existe em Uberlândia há 4 anos. Além de estimular e valorizar o homem do campo, evita a migração rural. As crianças, tendo consciência da importância do processo, elas com certeza poderão ter essa consciência da maior permanência no campo e a necessidade de se produzir e produzir com qualidade. Ferramenta do projeto, o livro Educação Sanitária auxilia no aprendizado dos alunos. Ensina não só os pequeninos na descoberta da agropecuária, mas também os professores. Eu sou filha de pessoas de zona rural, fui criada até os meus 13 anos e agora só venho acrescentar. Há coisas que eu não conhecia, para mim foi novidade, viu? E depois do intervalo, uma pesquisa revela: o Brasil é o país mais alegre na internet. A gente volta já. Arte é conhecimento, é construção, expressão. Museu Universitário de Arte, Praça Cícero Macedo, 309, bairro Fundinho. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br. Bacana esse microfone. Que barulhão. Olha isso aqui. Olha o que o cidadão estava fazendo hoje na obra aqui na esquina. Quase encostando no fio. Não tem juízo, né? Eu tive que ir pra lá mostrar o certo. Oi? Quê? Ó. Lá vai o outro colocar a antena perto do fio. Quantas vezes eu já falei que não pode? Dá vontade de filmar e colocar na internet? Desculpa aí, chefe. Eu já tô indo salvar o homem. E meu chefe ainda acha que é Deus.
Não dê tanto trabalho pro seu anjo da guarda. Nunca chegue perto da rede elétrica. Ligue para a CEMIG. CEMIG, a melhor energia do Brasil. Governo de Minas. Olha, é uma calinha. Que calinha linda! A calinha tá rindo pra mim. Eu vou brincar com você, calinha. Abertas até o dia 11 de abril, as inscrições para a oficina de dança Contato Improvisação com Ralf Jaroszkinski, dançarino alemão. A atividade será nos dias 15 e 16 de abril e é aberta para toda a comunidade. Para fazer a inscrição é necessário enviar carta de intenção para o e-mail conectivonozes@gmail.com do Conectivo Nozes, grupo do curso de dança da Universidade Federal de Uberlândia, que está promovendo o evento. O curso gratuito vai acontecer das 18h30 às 21h30 na Oficina Cultural. A UFO vai disponibilizar transporte no campus Santa Mônica para os participantes. Do trabalho para a saúde, na hora de ir à manicure é preciso pensar além da beleza. Uma pesquisa da UFMG revelou que apenas 35% dos salões da capital mineira esterilizam os alicates. Sem a higienização adequada, o material pode transmitir várias doenças. A maioria das manicures admite. Já tirou o bife de alguma cliente. É aquele pedacinho de pele extra que sangra na hora de fazer as unhas. Porque às vezes tira muito, né? Assim, aí acaba picando um pouquinho, dando uma machucadinha. E é aí que pode estar o perigo. Uma pesquisa da UFMG, feita em 235 salões de beleza da capital, apontou que em apenas 35% deles, os alicates e outros instrumentos metálicos são esterilizados de forma correta. E esse mau hábito pode ser a porta de entrada para bactérias, fungos e vírus, causadores de doenças como AIDS e principalmente a hepatite tipo B. A hepatite B pode ser transmitida através do uso do alicate inadequado, não necessariamente realizado uma descontaminação adequada. Para ficar longe de problemas assim, os critérios de higienização dos apetrechos utilizados para fazer as unhas é rigoroso. Eles devem ser lavados com água e sabão. Em seguida, banhados em álcool a 70% e depois passar por horas de calor intenso, em temperatura alta dentro da estufa. Cuidados que muitas clientes e manicures dizem não abrir mão. O salão foi escolhido muito por essa questão da asepsia, sem dúvida. Mas quando o assunto é prevenção, os especialistas vão além. O ideal mesmo é que cada cliente leve para o salão o próprio alicate. O ideal é que cada um tenha o seu material próprio, que leve, que chegue em casa e faça a descontaminação dele. E uma outra pesquisa aponta que o Brasil é o país mais alegre na internet. É isso mesmo. Para chegar a este resultado, foram analisadas fotos postadas em redes sociais. Ela faz pose para foto e já tem o autorretrato chamado selfie como tipo de postagem mais acessada. A regra é uma só, sorrir sempre para a câmera. Um comportamento que já virou mania nos aplicativos de fotos. Eu acho que a foto te transmite o que você está sentindo, a sua felicidade, ou só às vezes mascara uma tristeza, o pessoal vai e curte, e comenta, uns zoam, uns brincam, os outros elogiam, e aí melhora o seu dia. Já esta fisiculturista postou nas fotos como uma ferramenta de interação com o público que a acompanha nas competições. As fotos retratam o corpo e o sorriso marcante de Priscila Alves. Todo dia o pessoal até cobra. É o que eu como de manhã, o que eu como no almoço, dica de treino, quando eu venho para academia, quanto tempo de treino. Essas questões assim, então é o tempo todo tirando foto para mostrar para o pessoal. Foi analisando postagens assim que um levantamento aponta o Brasil no topo do ranking dos sorrisos na rede.
A pesquisa analisou 150 milhões de fotos. Dela nasceu a chamada pontuação sorriso. E o Brasil atingiu 60 pontos, ficando no primeiro lugar entre todos os países analisados pelo mundo afora. Perguntamos para este especialista em terapia comportamental até que ponto é saudável esta exposição de imagens nas redes sociais. A rede social em si ela não é um problema, é inclusive uma ferramenta muito interessante de aproximar pessoas que estão distantes. As pessoas podem conversar estando em cidades diferentes, até em países diferentes, e manter um contato, ver as pessoas, ver as fotos. A foto também permite isso, né? Você mostrar coisas suas e claro que tem que ter um limite. Nas ruas, o uso de imagens pessoais nas redes sociais divide opinião. No Facebook ou até no Instagram você pode comentar ou falar alguma coisa que você queira falar na hora. Eu acho que a interação dá muito certo pelas redes sociais. Eu acho que um tanto meio que distanciou, porque as pessoas ficam muito antissociais, porque é muito viciante as redes sociais. Quando estão distantes, o recurso ele é funcional, ele é muito interessante. Mas elas acabam gastando muito tempo com isso, mesmo quando as pessoas estão perto. E às vezes muito perto, estão no quarto do lado e elas estão conversando pela rede social. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, a gente volta às 6h30 da noite. Obrigado pela companhia, pela audiência. Boa noite. Até lá.